Quando o mercado tentar retomar, se ele tentar retomar, nós iremos nomear esses indicadores, né? Esses candles também. Então, H1, H2 ou H3, ou A1, A2, A3, como você quiser, né? H1, H2, H3 é o original do Walbrooks, que ele desenvolveu, alta 1, alta 2 e alta 3, tá? Vamos entender aqui, pessoal, antes de a gente ler isso aqui, vamos entender como é que funciona a perspectiva, tá? Então, o mercado, a gente viu que o mercado vem subindo isso, uma tendência de alta, e a gente identificou que esse candle vermelho aqui, tá? A gente identificou aqui atrás, aqui, que esse aqui é um candle, tá? É um candle de pullback, porque ele fez uma mínima menor que o anterior. Legal. Então, esse aqui a gente já identificou. Vocês conseguem observar, pessoal, que o candle seguinte, tá? Nesse caso, né, foi por coincidência, mas o candle seguinte, ele fez uma máxima maior do que o candle anterior após um pullback de alta. Então esse candle verde aqui, ó, tá? Vou até marcar com um X nele em volta dele aqui, tá? Ele foi o primeiro candle de tentativa de retomada da tendência de alta após o pullback. Então aconteceu uma correção e ele está tentando voltar para a tendência de alta que ele já tinha visto, né? Uma tendência de alta prévia que já estava acontecendo, tá? Então é super interessante desse tipo de análise. Então a gente chama esse candle aqui, que é a primeira tentativa de retomada da tendência de alta, de H1, tá? Quando o mercado, pessoal, ele tem uma tentativa forte, o mercado vem de uma tendência alta, vem de um movimento forte de alta, tá? A gente já pode fazer a nossa compra, né? Entrar no mercado já no candle H1. Espero o candle finalizar, claro, tá? Espero o candle finalizar, aí sim você entra no H1. Aí sim que você compra para buscar um objetivo de alta, tá? Então, nesse caso aqui, tá? Como é uma tendência forte e consistente, a gente já pode entrar no primeiro candle. Caso seja uma tendência, né, um pouco mais, posso dizer assim, não tão forte, a gente consegue entrar no H2, que é esse candle aqui, ó. Vou fazer uma seta para vocês, que esse aqui é o candle H2, tá? Por que esse aqui é o candle H2? Tá? Porque esse aqui é o candle H2, pessoal. Por quê? Esse é o candle, tá? Esse é o candle, que é a segunda tentativa de retomada da tendência de alta depois do pullback, porque ele fez uma máxima maior do que o anterior após o pullback. Então esse aqui é o candle H2. Então quando o mercado não tem uma tendência forte, né, o mercado não vem igual que está aqui, mostrando para vocês aqui, você pode entrar no H2 em vez de entrar no H1, porque no H1 é a primeira tentativa. Pode ser que entre, né, seja muito falha quando o mercado não é tão forte a tendência. Então, vendo uma tendência forte, o H1 ele é mais aconselhável você entrar. Quando é uma tendência não tão forte, você pode entrar no H2. Tá? Então, H1 é a primeira tentativa de retomada de tendência de alta e H2 é a segunda tentativa e assim por diante, H3, H4, H5, H6, né? Então, pessoal, os candles H1 é a primeira tentativa de retomada da tendência de alta após um pullback. Ele é um H1 por quê? Porque ele faz uma máxima maior depois do que o pullback, tá? Do pullback de alta nesse caso. Tá ok? Então, a gente vai entrar no gráfico, vou mostrar para vocês isso na prática para vocês entenderem melhor. Então, vamos entender agora na baixa. A gente observou aqui, pessoal, tá? Que esse candle verde aqui é o candle pullback. Se o mercado vem caindo, ele é um pullback de baixa. Ele faz uma máxima menor que o anterior, ou seja, esse é o candle pullback. Nós conseguimos observar, pessoal, aqui, tá? Que esse candle pullback, que é justamente esse aqui, tá? Ele faz uma correção. A gente consegue observar que depois, o primeiro candle, ou seja, L1, que é a primeira tentativa de retomada da tendência de baixa após um pullback de baixa, é chamado de L1. Então, a primeira tentativa, né? L1 de low one, né? Que vem do Walbrooks. Então, esse candle aqui, pessoal, tá? Vou até fazer uma seta para ele aqui, ó. Esse candle aqui, tá? É o candle que ele fez uma mínima menor do que o candle anterior, tá? Depois um pullback de baixa, para retomar a tendência de baixa, tá? Então, esse é o L1. Quando você vê que o mercado é uma tendência forte de baixa, né? O mercado vem caindo forte, já pode entrar vendido no L1. Espera fechar o candle, claro, para daí você entrar vendido no L1 para buscar a continuidade na tendência de baixa, tá? Nesse caso também, pessoal, a gente consegue observar que o mercado ele não veio direto, né? Ele não veio uma queda tão forte, é um mercado que vinha de uma lateralização, né? Então, poderia entrar no H2, no L2, perdão, tá? Seria aqui. Você entraria aqui no L2, que é a segunda tentativa, né, a retomada da tendência de baixa após um pullback de baixa. Ok? Então, vou mostrar para vocês outros exemplos para vocês entenderem bem isso, para depois a gente entrar no gráfico. Tá? A gente consegue observar aqui, pessoal, que o mercado ele vem numa tendência de alta. O mercado vem subindo, né, a partir daqui. E esse candle aqui, que é o candle doji, tá? Ele faz, contando o pavio, claro, ele faz uma mínima menor do que o candle anterior em uma tendência de alta. Ou seja, um pullback. O candle seguinte, ele já faz uma máxima
maior do que o ano anterior após um pullback de alta. Ou seja, é considerado H1. Então, quando você vê que é uma tendência forte, nesse caso não é uma tendência forte. Não é uma tendência forte. Eu esperaria, né, para entrar no H2, que é esse candle na sequência aqui. Por que o H2 esse aqui é o candle na sequência? Porque ele faz uma máxima maior do que o candle anterior, depois, tá, de um pullback de alta. Tá? E aqui nós temos outros tipos de exemplos aqui, né? Recomendo que vocês pausem o vídeo e analisem e entendam também. Tá? Qualquer dúvida vocês podem mandar nos comentários e mandar para mim no WhatsApp, que eu sempre estou à disposição, final 4004. Tá? Já, pessoal, tá? É um exemplo de um pullback de baixa, de um pullback de alta, né? Outro exemplo de contagem. E agora nós temos um pullback de baixa. E esse é super importante, porque o mercado demorou bastante para retomar a tendência de novo de baixa. Tá? Então é bem legal a gente ver isso aqui. Então, nós conseguimos observar claramente que o mercado vem de uma tendência de baixa, vem caindo bastante, tá? E esse candle aqui, pessoal, esse candle verde, que inclusive eu vou fazer um X abaixo dele, ele é o candle de pullback de baixa, que dá o início, tá? Por quê? Porque ele faz uma máxima maior do que o candle anterior, depois do movimento de baixa, de uma perna de baixa, tá? Então ele faz, esse aqui é o candle pullback, esse candle verde aqui, ok? Nós conseguimos observar que o mercado voltou relativamente bastante em relação ao tamanho do movimento de queda. Então o mercado deu 1, 2, 3 candles verdes contra esse movimento forte de baixa. Ou seja, eu não vou mais entrar na primeira tentativa de retomada da tendência de baixa. Eu não vou mais entrar no L1. Eu vou esperar no L2 ou no L3 ou até mesmo no L4. Porque o mercado, pelo que a gente está analisando aqui, obviamente, né, analisar o gráfico ali prontinho é fácil. Né? Mas durante a tua operação, você tem que analisar se ele forma doji, que é o caso aqui, que é o mercado de indecisão, se ele forma candles grandes, né, de pullback, se ele forma um candle grande de pullback, quer dizer que ele pode retomar muito, ou pode até mesmo inverter a tendência, pode ser que fique arriscado você entrar vendido nesses casos, tá? Então, esse candle aqui, que é o doji, ele fez uma mínima menor do que o candle anterior, depois de um pullback de baixa. Ou seja, caso quisesse entrar no L1, esse seria o momento. Mas a gente viu que não é o momento, porque ele fez um pullback grande, fez 3 candles verdes contra a perna de baixa. Então a perna de baixa vem caindo e fez 3 candles verdes. Isso é um sinal de alerta. Tá? Na sequência, o que nós temos aqui, pessoal? Tá? Nós temos que esse candle vermelho aqui, ele fez uma mínima menor do que o candle anterior. Tá? Ou seja, é considerado um L2. Tá? Aqui poderia ser uma entrada. Tá? Aí nesse L2. A gente viu que o mercado demorou um pouco para retomar a tendência de baixa. Nesses casos, para quem é mais conservador, poderia esperar um L2, um L3, um L4 mesmo, tá? Tem muito aluno, inclusive, eu mostro bastante nesse treinamento aqui da Wall Street, que nós temos treinamento de mercado americano e treinamento de day trade de mercado brasileiro, nós temos treinamento, aqui tá na descrição do vídeo as informações. Alguns alunos falam, não, eu prefiro entrar no L4, que eu acho que é mais seguro, tá ok? Perfeito, pessoal. Então vamos analisar isso dentro do nosso gráfico, pegando primeiramente o gráfico aqui da plataforma da Profit Chart, para nós analisarmos, tá? Nós temos diversas plataformas hoje no mercado internacional. Nós temos a VITVIX, nós temos a MetaTrader, nós temos a TradingView, tá? Inclusive, eu utilizo bastante todas essas plataformas, tá? Analisando o gráfico de hoje, tá? De ontem, no caso, né? Do mini dólar, tá? Então, o que a gente consegue ver, pessoal? Que nós temos um movimento de alta muito claro aqui, tá? Então, nós temos um movimento de alta muito claro. E a gente consegue observar aqui mínimas maiores do que as do candle anterior vão se formando. Então, mínima maior que o anterior, mínima maior que o anterior, mínima maior que o anterior, mínima maior que o anterior. E aqui, ó. Opa, legal. Cheguei onde eu queria. É uma tendência de alta relativamente consistente. São candles grandes, tá? E esse candle aqui, pessoal, vou traçar a seta para vocês. Esse candle aqui, tá? É um candle que faz uma mínima menor do que o candle anterior. Ou seja, é considerado um candle pullback. Tá? Um candle pullback. E no candle seguinte, que é esse aqui, tá? A gente consegue observar que ele faz uma máxima maior do que o candle anterior. Ou seja, a entrada poderia ser efetuada nesta região. Foi uma operação, pessoal, no gráfico do mini dólar, que chegou a estar dando mais ou menos 7 pontos no mini dólar. Tá? Aonde é que é o teu stop? O teu stop, se você é uma pessoa mais, né, uma pessoa que aguenta muito stop loss grande, seria aqui na mínima, seria numa região de suporte, que seria aqui embaixo, mas é muito grande, stop de mais ou menos, pessoal. Deixa eu até verificar quantos pontos é o stop. De 20 pontos, né? É um stop relativamente grande, né? O stop certo mesmo, né? Seria aqui.
tá? Para quem é mais, posso dizer assim, né? Que aceita menos prejuízo, quem está iniciando o mercado. Eu coloquei o stop aí também, tá? E a gente consegue observar que o mercado quase pegou o nosso stop, mas quase. Se você não tivesse saído aqui, claro, não tivesse executado a tua operação, você poderia manter o teu stop loss aqui. Seria um stop loss de mais ou menos, pessoal, de 8 pontos. O teu alvo de ganho tem que ser no mínimo 8 pontos. A gente conseguiu observar que depois de 1 hora, o mercado chegou a subir até 12, né? 14 pontos. Então, deu certo a operação, não chegou a bater o nosso stop loss, tá? Então, tem muita gente que não considera isso como um pullback. Tem gente que consideraria esse candle doji como um pullback, porque, né, na verdade, né, até mesmo esse candle aqui, vermelho aqui, poderia ser considerado um pullback. Tá? Até vou traçar, né, a seta para vocês. Tem gente que consideraria esse aqui, não esse aqui, né? Mas esse aqui acaba sendo bem interessante também, porque ele faz uma máxima maior que o anterior, né, formando um H1 somente aqui. Ele faz uma máxima maior que o anterior depois do pullback, né? Só que na verdade a gente usou esse pullback, que é o pullback mesmo, original da estratégia, tá? Então é bem interessante, a gente consegue ver que realmente dá para vocês analisarem tranquilamente esse movimento, tá? Você consegue analisar, consegue configurar o stop loss de uma forma tranquila, sem muito estresse dentro das operações, tá? Então vamos pegar o movimento de baixa e depois mostrar para vocês um outro movimento de alta. Vamos pegar o gráfico agora do mini índice. O que nós temos aqui é o gráfico do mini índice, pessoal. Então eu vou pegar, você consegue observar que o mercado está numa tendência de baixa muito clara aqui. Nós temos o mercado em movimento de baixa, tá? Máximas, né? Nesse caso, menores do que anterior, tá? Máximas menores que anterior, indicando tendência de baixa, né? Continuar na tendência de baixa. Portanto, nós já conseguimos analisar esse movimento. Então aqui, pessoal, movimento de baixa, a gente consegue observar que nesse momento começamos o nosso pullback de baixa, porque ele faz uma máxima maior que a anterior numa tendência de baixa. E o candle seguinte já faz uma mínima menor do que o pullback, ou seja, esse aqui é considerado o candle L1. Então nós podemos considerar candle L1. Tá? Então é bem interessante porque ele dá, né, uma outra característica para o mercado. Então esse aqui é L1, esse aqui é L2 e assim por diante. Então eu já poderia vender no L1 logo que ele rompe. Tá? Então a gente consegue observar que o seu stop loss nesse caso, tá? Dentro dessa operação, sempre gosto de colocar o stop loss, mostrar para vocês onde que é o stop loss. Tá? A entrada de vocês seria no finalzinho do candle. Tá? O stop loss seria mais ou menos nesta região aqui, tá? Que eu considero. Eu sempre deixo um pouquinho, né, de folguinha ali no stop, tá, pessoal? Para evitar a violinada. Então é bem importante você analisar dessa forma. O nosso stop nesse caso seria um stop de mais ou menos, se a gente contabilizar certinho aqui, mais ou menos um mini índice em torno de 300 pontos, tá? Para quem acha que o stop loss é muito grande, não entra na operação. Pô, Norton, 300 pontos é muita coisa para mim, pô, R$60 é muita coisa com um contrato mini índice. Então espera uma outra entrada. Espera, ou você pode pegar um stop loss na metade do candle, que não é aconselhável, né? Mas não entra, tá? Então é bem importante. Analisando, pessoal, então a gente consegue observar que a venda seria aqui, tá? Então seria fazer uma operação de venda logo nesse fechamento do candle. Sempre é bom conferir se o candle mesmo fechou, tá? Então aqui seria venda, seria nesta região a sua venda, tá? Então seria mais ou menos essa região a sua venda. Analisando nesse momento aqui, nós conseguimos observar que o candle, o nosso stop loss foi muito longe, pessoal. Nem chegou nem perto do nosso stop loss. Então seria o stop loss de mais ou menos 400 pontos, a gente viu. Confirmar mesmo, mas em torno de 400 pontos, 380 pontos seria o nosso stop loss. O nosso stop gain tem que ser no mínimo a mesma coisa, né? O nosso stop gain tem que ser no mínimo de 380 pontos. Então, se a gente vê o mercado continua caindo, ele chegou a estar dando mais ou menos uns 650 pontos, mais ou menos, tá? Então a gente consegue ver que o mercado quase veio o dobro do nosso stop. Então, o nosso stop loss seria mais ou menos 380 pontos, mais ou menos, tá? E o nosso gain chegou a dando 680 pontos. Então, chegou tranquilamente no nosso alvo da nossa operação, tá? Então, pessoal, esse é o gráfico do mini índice. Vamos analisar agora os mercados internacionais que eu mostrei para vocês, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal, no gráfico do índice SP500. Então, aqui nós temos uma tendência forte no índice SP500. Estou utilizando aqui a plataforma do MetaTrader 5, a corretora Valor Trades, tá? Então, depois eu mostro na sequência para vocês como é que vocês fazem um download gratuitamente dessa plataforma para vocês acompanharem. Inclusive, vocês conseguem acompanhar vários outros mercados, tá, ao mesmo tempo. Vocês conseguem utilizar vários outros mercados ao mesmo tempo, enquanto vocês analisam o gráfico do índice SP500. O que nós conseguimos observar aqui, pessoal? Hoje, no gráfico de hoje, no gráfico do índice SP500, o que a gente consegue interpretar aqui? Nós temos esse movimento de alta,
Tá? Até vou excluir esses indicadores aqui que já estão aqui, pessoal. Até ficar mais fácil pra gente. Vou tirar essas duas médias móveis que eu utilizo no mercado americano. Tá? Média de 6 e média de 22, média de 9. Então, o que nós conseguimos observar aqui? Que nós temos um movimento de alta. Tá? Até vou inserir aqui algumas linhas aqui, vai ficar até melhor para vocês identificarem. Tá? Linha com seta. Então, nós temos um movimento forte de alta. Tá? Um movimento bem forte de alta, inclusive. Tá? A gente consegue observar que o primeiro pullback, tá, aconteceu mais ou menos nessa região. Tá? O primeiro pullback aconteceu mais ou menos nesta região. Tá? Que ele fez esse candle vermelho aqui, ele fez uma mínima menor do que o candle anterior numa tendência de alta. E ele fez diversas mínimas aqui, a gente consegue observar. Então eu vou traçar uma outra linha para vocês aqui, para vocês verem de outra forma aqui. Vamos traçar linhas horizontais, até temos um aqui para vocês aqui. Então aqui foi o começo do pullback de baixo, então aqui o mercado começou a até mudar uma tendência, ou começou a fazer um pullback, nesse caso a gente viu que foi um pullback, tá? E ele fez uma mínima menor do que a anterior. Inclusive tem até um martelo invertido aqui, dando uma operação de venda aqui para buscar esse movimento, tá? Mas esse não é o caso. Então nós temos movimentos de alta, uma perna de alta, e esse candle vermelho foi o primeiro que fez uma mínima menor do que o candle anterior. E a gente consegue observar que fez mínimas menor que o anterior, pullback, 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 pullback. Só que é um pullback muito grande. Ele quase voltou todo o movimento de alta. Então eu entraria no H2, que seria mais ou menos nessa região. A minha entrada seria exatamente aqui. Esse aqui é o H1 e esse aqui é o H2. Tá? Então seria bem interessante essa entrada. Foi uma operação que chegou a estar dando mais ou menos 10 pontos no SP500. No micro SP500, isso daria mais ou menos em torno de $50 com um microcontrato de índice SP500. Tá? Lógico, a gente não sabe até onde o mercado vai, né? Então o seu stop loss tem que ser sempre proporcional ao seu alvo. Tá certo? Pessoal, então mostrei para vocês hoje como é que vocês fazem análise com base nesse tipo de contagem de candles, que é um tipo de ferramenta e uma análise price action muito boa. Tá certo? Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, curta, comente e também comenta aqui abaixo se ficou alguma dúvida, alguma pergunta. E uma outra observação, cuidado, tem muita gente se passando pela Wall Street aqui nos comentários, tá? Nossos canais oficiais estão exclusivamente na descrição do vídeo, não no comentário, na descrição do vídeo, mostrando, né? E nós mesmos comentamos no comentário de vocês perguntando no nosso telefone. Tá? Acesse wallstreetinvest.com.br, que não tem erro, e o link está na descrição do nosso site para não ter nenhum problema. Então, hoje em dia, cuidado com esse tipo de informação. Tá certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo.